Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo. Esperando que você esteja bem de saúde e atendendo as recomendações de quarentena do governo, tá bom? O intuito desse meu vídeo aqui com vocês hoje é bater um papinho sobre os últimos assuntos que a gente andou conversando em sala de aula quando a gente ainda estava tendo os nossos encontros presenciais. Você vai ver que junto com esse vídeo eu estou disponibilizando algumas atividades aqui no Plural também, tá? Então vamos lá. Desde o começo do ano, a gente vem analisando o século XIX. E como que esse século XIX ele veio a aparecer na Europa, nos Estados Unidos e também no território brasileiro. Na Europa, a gente sabe, o século XIX ele receberia o apelido de o século burguês. Afinal de contas, é ali que a burguesia ela vai tomar todo um papel de protagonismo dentro da Europa. A burguesia ela começa a ter o poder político, ela começa a ter o poder econômico e o poder social. Então, as burguesias de Inglaterra, França, Itália, Alemanha, que vêm a nascer pelas mãos da burguesia no século XIX, elas começam a participar cada vez mais da administração dos seus respectivos países. Além disso, as burguesias europeias elas vão fortalecer os seus estilos econômicos dentro do cenário europeu. É naquele momento que o capitalismo industrial ele vai virar a grande ordem financeira do mundo, e também é nesse momento, no século XIX, que a burguesia ela vai obter o poder social. Então, a sociedade da Europa como um todo começa a cultuar o estilo de vida, a cultura que eram promovidos ali pela burguesia. Além disso, a gente tem duas grandes lutas que também vão surgir no século XIX no cenário europeu. A primeira luta é uma luta trabalhista, ali que vai ter no socialismo talvez o seu principal exemplo, e também uma luta das mulheres pela conquista do sufrágio feminino, o direito das mulheres em participar da vida política dos seus também respectivos países. Pegando um barquinho e indo para os Estados Unidos, a gente vai ver que esse século XIX ele também vai ter um tom aburguesado no território estadunidense. Sobretudo após a Guerra da Secessão, quando um norte industrial ele sai vitorioso em relação a um sul agrícola, levantando ali também a bandeira da escravidão, do fim da escravidão nos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos eles conseguem impor toda uma visão capitalista industrial em todo o território estadunidense, fazendo com que os Estados Unidos, saindo um pouco daquele eixo europeu, se transformasse numa nação industrializada. Agora, pegando um barco e vindo para o Brasil, a gente sabe o seguinte: o Brasil, no século XIX, ele vai de fato nascer como uma nação independente. Só que o Brasil, de 1822, desde que Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, independência ou morte, até 1840, os primeiros 18 anos da história brasileira foram 18 anos bastante complicados, tumultuados, de muitas revoltas e revoluções até mesmo separatistas. Sendo que o Brasil, então, ele só começa a ganhar uma identidade, o Brasil ele só vai começar a construir um caminho econômico, o Brasil, de fato, só pode ser considerado uma nação independente a partir de 1840, com a chegada do jovem, ainda muito jovem, imperador, apenas com 15 anos de idade, Dom Pedro II. Dom Pedro II, que aliás seria até tema aí de vários livros, como por exemplo esse livro aqui, ó, As Barbas do Imperador, aí da Lilia Schwartzman, que mostra um pouco aí como que Dom Pedro ele veio a construir o território nacional e como, um baita livrão, como que ele vai resolver uma série de problemas que eram necessários de serem resolvidos no Brasil a partir de 1840. Lembra que Dom Pedro II, ao subir ao poder, ele tem 4 grandes metas. Resolver a questão gaúcha, então colocar um fim, de uma vez por todas, na chamada Guerra dos Farrapos, pacificar a política interna do Brasil, sobretudo depois daquele período regencial, solucionar uma crise econômica cada vez mais catastrófica, que é aquela crise financeira, a falta de um produto que de fato gerasse lucros aos cofres nacionais. E também Dom Pedro II, ele precisava se fortalecer como imperador. Não só pela sua jovem idade, Dom Pedro II tinha 15 anos de idade apenas, mas Dom Pedro II ele precisava se fortalecer com o título imperial, já que o último imperador antes dele, o seu pai Dom Pedro I, tinha sido quase que uma negação administrativa. E como a gente conversou, pouco a pouco, Dom Pedro II ele vai resolvendo uma série de questões no Brasil. Então a primeira questão que ele resolve é a questão da Guerra dos Farrapos, quando então ele vai acabar promovendo o Acordo de Poncho Verde. A segunda maneira de resolver os problemas seria através do parlamentarismo às avessas,
Quando Dom Pedro II ele consegue colocar os dois, melhor dizendo, desculpa, né, coloca os dois partidos existentes do Brasil naquele momento, conservadores e liberais, juntamente ao poder. Aquela ideia do parlamentarismo, executivo, legislativo é o parlamento, executivo é o primeiro-ministro, o poder moderador indicava o primeiro-ministro, aquela ideia toda política a qual Dom Pedro ele consegue pacificar o cenário administrativo do Brasil. E por fim, a gente também vai ter como solução econômica o café. O café que vai se transformar no grande salvador financeiro do Brasil e como ele acaba sendo amplamente consumido pelo mundo no século XIX, principalmente na Europa, Alemanha, Itália, França. A Inglaterra não, né? A Inglaterra ela toma mais chá do que café. A Inglaterra ela é uma parceira financeira do Brasil. Empresta dinheiro, produtos industrializados, coisas do gênero. E os Estados Unidos também começam a tomar muito nosso café. Então, com isso daí, vultuosos lucros cafeeiros, eles acabam vindo para o Brasil, começando então a criar todo um panorama financeiro, todo um panorama econômico na nossa nação. Como Dom Pedro II consegue pacificar a política e resolver a economia, o reinado de Dom Pedro II vai ser um reinado muito longo, vão ser quase 5 décadas, são quase 50 anos de governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele começa a dar uma cara para o Brasil. Por exemplo, na questão econômica. Com todos os lucros que o café ele acabava gerando nos cofres nacionais, Dom Pedro II ele vai promover uma inovação, ele vai promover um certo progresso no cenário brasileiro. Então é naquele momento que você vai ter as primeiras ferrovias e é também nesse sistema de lucros cafeeiros, nesse cenário de segundo reinado, que o Dom Pedro II ele começa a promover uma industrialização no Brasil. Então, querendo ou não, é o Brasil tentando colocar um pouquinho o seu pezinho nesse cenário burguês que estava tomando conta de todo o resto do mundo. Tá? Então, a partir dali de 1850, 1860, a gente começa a ter focos industriais no território brasileiro. Indústrias de tecido, indústrias de bebidas, velas, calçados, nada muito grandioso, nenhuma grande indústria de base, mas indústrias mesmo de bens de consumo. Mas para uma nação que até então era uma nação basicamente agrícola, foi um grande salto, foi um baita de um progresso. Mais ou menos é isso que a gente andou conversando nas últimas aulas. Para a gente firmar ainda mais todo esse conteúdo que eu falei para vocês, eu vou pedir para que você pegue a sua apostila de número 5. E ao pegar a sua apostila de número 5, que você abra na página 327 daquela sessão rumo ao Enem. Para você não ter que fazer tudo depressa, dá um pause, abre lá a sua apostila 5 na página 327 para a gente continuar. Enquanto isso eu vou ficar aqui com o Capitão América do Davi. Deu o pause? Legal! Aí, ó, na página 327, você tem o exercício número 12 do Enem, onde a gente tem duas gravuras. A primeira gravura, que é a gravura ali de Dom Pedro I, né, levantando o chapéu, sendo aclamado pela população ao redor dele. E a segunda figura que está na página 328, que é a figura já de um Dom Pedro II, bastante idoso, as barbas do imperador, que era uma coisa que dava muita credibilidade para ele, aquelas longas barbas, davam um ar intelectual, erudito, que aliás, ele era um intelectual, Dom Pedro II era um erudito, Dom Pedro II era um cara que era completamente antenado com filosofia, ciência e coisas do gênero, tá? Então, pegando aqui essas duas gravuras, ele pede assim para nós. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente, dá uma olhadinha nas alternativas, dá um pause para você fazer com tranquilidade e calma, daqui a pouco eu volto com a resposta. Enquanto isso, volta ao Capitão América do Davi. Deu pause? Legal? Então vamos lá. A ideia de cada imagem, do quadro 1 e do quadro 2, evocam, respectivamente, a alternativa B, B de bola, a liderança popular, no primeiro quadro, e a estabilidade política, no segundo quadro. A liderança popular que Dom Pedro I tinha no momento da independência, lembra que Dom Pedro I era um cara amado, idolatrado no Brasil em 1822, por isso que ele vai ter a força de romper com Portugal, depois não vai ser tão amado assim como a gente viu. Em 1831, o Dom Pedro I ele é praticamente escorraçado do território brasileiro por causa de uma série de crises. Mas, no momento da independência, Dom Pedro I ele era completamente aclamado pela população. Agora, no quadro 2,
a gente tem a ideia da estabilidade política. Se a gente lembrar que Dom Pedro II, ele assume o trono imperial com 15 anos de idade e vai ficar até essas longas barbas brancas aparecerem, então aí você já tem os 50 anos praticamente de governo de Dom Pedro II, que mostra então essa estabilidade administrativa no Brasil. Agora, ainda na sua apostila 5, abre para mim, por favor, na página 320. Para você não fazer com pressa, vem o pause, vem o Capitão América do Davi. Deu o pause? Legal? Então vamos lá. Na página 320, a gente tem um exercício sobre... Na verdade, desculpa, não é a página 320. Abri uma página depois. É na página de 314. Então esquece tudo que eu falei no vídeo. Na página 314, vai com calma abrir lá. Legal, abriu. Então, página 314, a gente tem um exercício da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na página 314. Então, você tem ali, ó, analise o quadro. Então, você tem um quadro mostrando o percentual de exportações no Brasil, do café, do açúcar, do algodão, do fumo do cacau, e o que isso representava ao longo de todo o século XIX. Você vai ver que na tabela ele pega ali as exportações de 1821 até 1881, então 60 anos desse século XIX. Daí ele fala assim, a partir da análise do quadro, é correto afirmar sobre a economia brasileira que... Dá uma olhadinha nas alternativas, dá um pause aí para você fazer tranquilo, daqui a pouco eu volto. Legal? Maravilha! Então vamos lá, a gente tem esse quadro, e o quadro ele vai mostrando, né, o café, o açúcar, o algodão, o fumo e o cacau. É legal a gente perceber que o total de exportações, ele sempre vem aumentando, ó, 72, 81, 78, 79, 80, 82, 79. Nunca abaixo disso. E se você pegar a primeira linha ali, a gente vai ver que a partir de 1840, o café ele começa a crescer, ó. 43,8%, daí cai lá 41,4%, daí vem ó, 48,8%, 45,5%, 56,6% e em 1881 ele corresponde a 61,5% das exportações brasileiras. Isso nos remete então à alternativa correta desse exercício, a alternativa de letra E, tá? De especial. Tende, no século XIX, a ser uma economia de exportação predominantemente agrícola e a concentrar essa produção ao longo das décadas na região sudeste, sobretudo a questão do café. Gente, dentro em breve a gente vai ter outras aulas aqui, né, pelo Sistema Plural, pelo canal do YouTube, e aí a gente vai conversar sobre alguns assuntos mais inéditos para nós. Mas por enquanto, esse era o intuito do vídeo. Bons estudos, faça ali os exercícios, as atividades propostas para você revisar, para você aprofundar cada vez mais e dentro em breve a gente volta a conversar. Beijo para todos, cuidem da sua saúde para que dentro em breve a gente volte a se encontrar de uma forma presencial. Beijo para todos.